comportamento do time hoje, o que é que você pediu para os jogadores, que havia sempre uma deficiência quando enfrentava um time que esperava o Bahia e hoje o Bahia ele esperou e o Bahia foi a ele. Esse comportamento, o que você tem a nos dizer? Então, em termos de comportamento, o Bahia foi tão agressivo quanto os outros jogos. Se você pegar a quantidade de finalizações do Bahia nesses outros jogos, né, e no jogo que nós perdemos, inclusive, lá contra o Ituano, nós finalizamos mais aquele jogo do que esse. O detalhe é que a bola entrou cedo. Né? Uma bela jogada, uma bobeada deles na saída de bola, o Rezende roubou bem, serviu o Davó serviu o Rildo, que teve a frieza de driblar o goleiro e matar. Não sei se teve participação de mais alguém na jogada, de repente eu estou passando bem rápido. Aliás, né, eu acho que quem veio ao estádio hoje foi premiado com 4 gols bonitos. Todos os 4 gols bonitos. Né? 2 gols de chute de fora da área, muito bem dados, e 2 lances de área bem construídos, em jogadas de transição de velocidade. Volto a falar, o Bahia vinha criando, por detalhes, não vinha conseguindo finalizar, ou estava finalizando errado para fora, ou não estava acontecendo. Hoje o gol cedo trouxe a tranquilidade e o Bahia soube se comportar, se postar dentro de campo, não dando praticamente chances para o adversário e tomando conta da partida, né? Criando 4 boas finalizações, né, de gol e outras tantas ali que poderia, de repente, até ser mais elástico o placar. Fico feliz, mas recém terminou a 6ª rodada. Nós precisamos ter desempenho parecido, com resultados parecidos nos próximos 32. As próximas 32, então falta muita coisa ainda, né? Muita coisa. Mas eu fico feliz em cima de toda a situação, né? Do que o Bahia vem fazendo até aqui. Claro que tem muito campeonato ainda pela frente, você falou e faltam 32 jogos, mas o futebol é sempre pressão o tempo todo. Mas hoje você não está tão pressionado, né? Você é líder do campeonato, tem 9 gols pró, 7 de saldo, né? Está numa campanha realmente muito boa. Queria que você falasse desse momento do Bahia, de você, dos jogadores, nessa liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, quando você fala nós, né? Você é líder, eu quero usar nós. Nós, perdão, o elenco. Não, você está certo, você falou e está me dando a oportunidade de falar nós. Inclusive vocês que cobrem o dia a dia, que de alguma maneira fazem o contraponto, né? Então vocês também, não vou dizer como torcedores do Bahia, que eu não estou querendo ninguém aqui vista a camisa, mas eu estou dizendo como baianos, né? Como baianos dentro do trabalho de vocês. São os torcedores, são vocês, mas principalmente os jogadores. Principalmente os jogadores, o staff, né? Direção. E eu só posso dizer que é muito bom. O momento é muito bom. Mas não podemos empolgar. Não podemos empolgar. Pezinho no chão, firme, forte. O momento de estar em cima, você fica extremamente visado. Todo mundo quer o lugar cimeiro, né? E para se manter do primeiro ao último, da primeira à última rodada lá em cima, não é para qualquer um, não. Nem o Bragantino, com todo o investimento em 2019, conseguiu. No início da competição, quem liderou foi o Botafogo, né? Depois, aí a hora que eles ganharam a frente, não saíram mais. Então eu espero que a gente consiga estar entre os 4 para atacar o acesso e quem sabe até a coisa maior no final. Para mim é muito mais valoroso o momento, não é a liderança, mas sim estar entre os 4, né? E a gente tem que ter o pé no chão. Gostaria de estar todas as próximas 32 rodadas no lugar que nós terminamos hoje, né?
mas também consciente que em algum momento nós vamos errar, como nós erramos no jogo passado, né? E o mais importante é manter a média, né? E na média a gente estar entre os 4. Guto, somente conversa acertam a equipe quando no jogo anterior do Ituano a gente fala de 15 finalizações no segundo tempo, sendo somente 3 no gol. E hoje eu acho que se a gente for contar, a gente vai contar mais ou menos 3 para fora. E o time finalizando melhor, finalizando no gol e fazendo os gols, que era coisa também que vinha sendo cobrada. A gente não pode esquecer que o Ituano teve uma postura e foi um grupo extremamente aguerrido no defensivo. E se a gente talvez no início do jogo contra o Ituano tivesse feito o gol e nós tivemos oportunidade, talvez o jogo fosse outro. Eles teriam que abrir um pouquinho mais e talvez a gente tivesse encaixado um resultado bom também. Isso é o futebol, né? Cada jogo é um jogo, cada momento é uma história, né? A cada gol que a gente fazia, obrigava eles virem mais. Só que aí a gente postou, não deixou eles virem e contra-atacou. Tanto é que o quarto gol sai de uma bola de escanteio, onde o Luiz Otávio faz o corte. Na sequência, quem pegou? Acho que foi o Davó. Davó já pegou, arrastou 70 metros, dá no Rildo. O Rildo dá de novo no Davó ou não? Dá no Daniel. O Daniel entra, temporiza a jogada e serve o Marco Antônio. Foi um contra-ataque. Vamos colocar 105 metros, cada área tem 20 metros, né? Daí 65, foi um contra-ataque de 65 metros. 65 a 70 metros. Então, é trabalho. E por incrível que pareça, né? Como o Rildo entrou só no segundo tempo, o Rildo chegou aqui e treinou finalização. O Davó treinou, todos eles treinaram um pouquinho de finalização. Não é pelo fato de ser. Se a gente tem 10 minutos, nós estamos treinando 10 minutos. E graças a Deus as coisas têm dado certo. Quando a coisa está muito pesada, aí você tira completamente. E agora nós temos uma semana, na realidade não é nem uma semana, né? Mas são alguns dias e, por exemplo, domingo. Domingo, pela viagem, nós vamos ter condição de treinar. Mas pela carga de trabalho que nós vamos dar antes, não vai fazer falta. Então, são situações que você está planejando lá na frente, né? O Departamento de Fisiologia, os preparadores físicos, está pensando lá na frente e também dando retaguarda para o nosso trabalho. Guto, um jogo em que o Bahia esteve bem, conseguiu o gol cedo e encaixou isso que você acabou de falar, a sua transição, que é muito efetiva, principalmente quando vem de trás com o Luiz Henrique, que tem uma velocidade grande, e o Bahia acabou tendo um resultado positivo. Eu queria que você destacasse a importância do trabalho do sistema defensivo para dar esse suporte para o ofensivo, porque a entrada do Rezende parece que deu mais solidez ao sistema mais defensivo, corpo, né? mais corpo, mais força, e deu mais liberdade para que o Daniel pudesse estar mais à vontade para municiar os atacantes. Queria que você falasse disso e dessa semana importante com 2 jogos fora de casa, por competições distintas, mas também importantes para o Bahia. Sim. A questão do Rezende, vamos colocar. O Rezende está aqui desde o início do ano. E ele veio numa crescente onde ele criou para ele um nível de importância na equipe que todo mundo sabe. Acaba o jogo, é só perguntar. Nunca ele vai jogar abaixo de 7. De 0 a 10 ele nunca vai jogar abaixo de 7. Quando ele vai mal é 7. Por quê? Porque é um cara, ele tem um nível de marcação, ele tem um nível de proteção, ele tem um posicionamento dentro de campo muito bom. Não é um cara tão ofensivo, né? Não, dificilmente ele vai aparecer na frente para fazer um gol. Já apareceu, mas não é sempre, né? Não é a característica dele. A característica dele é desarmar, servir e sustentar. Desarmar, servir e sustentar. E isso ele faz muito bem.
quando entra o Emerson. O Emerson é outro jogador de muita qualidade, né? De muita pegada. Só que o Emerson não teve o tempo de adaptação ainda que o Rezende teve. Ele está num processo de adaptação, né? Então, pode ser que daqui um mês e meio, 2, o Emerson esteja sendo tão efetivo quanto. Hoje ele tem sido importante, mas não com o desempenho ainda do Rezende, né? Então são jogadores que você vai ganhando. O Rildo hoje fez um partidaço. Davó, em que pese não ter feito gol. Cara, Davó ter 3 assistências, incomodou demais os zagueiros, puxou N contra-ataques. Não é porque ele não fez gol. Hernani, na Série B, fez o gol mais importante. O gol contra o Sampaio, a 52. Né? Então, não preciso que ele faça gol, desde que a equipe esteja conseguindo os gols. E o gol dele vai sair ao natural. E a hora que ele fizer um, ele não vai parar aí. Ele vai vir outros. O mais importante é que a mobilidade dele, a movimentação dele se torna muito importante para a equipe. Respondi? Falta alguma coisa? Os 2 jogos. 2 jogos difíceis. Vamos pensar primeiro no Azures, né? Depois nós temos mais um tempo para pensar no Vasco, não é isso? Terça e domingo, então. Embora seja mais encolhido, é perna curta, né? Mas a semana de perna curta, que é 5 dias, mas é maior do que os 4 dias. E 3 dias que às vezes você vai para dentro do campo. Então é um descanso importante de uma viagem longa, com algum tempo para se corrigir, para se direcionar algumas coisas importantes dentro da estrutura. O Vasco é uma equipe que vem encostando no bloco de cima, vem crescendo e dentro de casa tem sido forte. Espero que a gente possa fazer um grande jogo lá e trazer o resultado. E contra o Azures também. A gente sabe o quanto foi difícil aqui. Não é pelo fato de jogar em casa, eles não mudam postura. Então nós temos que criar alguma coisa a mais e temos que ter a felicidade de marcar na frente deles, porque daí eles vão ser obrigados a abrir. Guto, boa noite, parabéns pelo resultado. Resultado importante, construído no primeiro tempo. E aí eu entro num ponto que você até já comentou, de ganhar jogadores. Tanto o Gregory como o Rian tinham ficado fora da relação contra o Ituano, por exemplo, mas agora foram relacionados, entraram no jogo, ganharam alguns minutos. Queria que você comentasse a importância desses minutos que esses jogadores ganham e também ganhar esses jogadores, quem sabe, para uma oportunidade mais à frente, ganhar mais minutos e, quem sabe, ajudar o Bahia nessa campanha que será longa e vai necessitar de jogadores. Então, vários jogadores... Sempre que a gente tem condições, a gente oportuniza. Quando a gente está trabalhando no Bahia, e foi assim na vez passada, no acesso eu não tinha ainda, quando eu cheguei em 2016, eu não tinha ainda os jogadores com uma certa maturidade para colocar. E aí eu só colocava o Éder para jogar, que era o cara que estava mais maduro para aquele momento. E aí a torcida reclamava que eu não punha ninguém da base. Aí entrou 2017, nós começamos a colocar. Aí recuperamos Jean, colocamos Becão, colocamos Juninho Capixaba, Marco Antônio, por causa do campeonato estadual, pusemos vários jogadores ali, e aí fomos filtrando aqueles que foram se destacando. E os que foram se destacando estão aí. Todos saíram com sucesso. O próprio Marco não saiu em definitivo, mas teve sucesso na Série B no Botafogo e hoje vem se tornando uma das principais peças da nossa equipe. Hoje, o Bahia tinha 6 jogadores da sua base até sub-20. E se contar Inácio, que jogou no sub-23, são 7 jogadores. Tiveram em campo. De 16 jogadores que tiveram em campo, 6 formados na base e, se contar a transição, 7. Tinha mais alguém no banco ou não?
da nossa... Tinha Gabriel e Bahia. O que é a busca? É a busca de fazer um trabalho sério que possa também deixar um legado dentro do Bahia. Formar um legado dentro do Bahia. Um legado de jogadores da casa, de jogadores que valorizam o clube, não que os outros, esse grupo valoriza muito, jogadores que podem futuramente ser negociados para que possa respaldar o clube de alguma maneira, né? E isso tudo é um processo. Você vê, o Gregory não jogava na equipe principal desde das 2 partidas iniciais do Campeonato Baiano. E voltou hoje com outro nível. Quando ele entrou lá atrás, ele entrou pelo lado do campo, e a gente foi percebendo que ele não é jogador de lado, ele é jogador ali onde ele entrou, e vem sendo um dos meninos que mais tem se destacado nos treinos. E nós temos outros para colocar, sempre oportunizando, né? Agora, é tempo. Hoje Borel terminou o jogo, fez um partidaço e terminou o jogo, né? Então, é um pouco de paciência dentro do processo. O Borel não vai mais voltar a ter isso. Vai. André também vai ser trabalhado, né, para evitar acontecer o que já aconteceu. Melhorar a sua qualidade técnica. Se ele vai responder, aí é uma questão dele, né? O importante é que nós estamos fazendo o trabalho. Nós estamos dando ferramentas para eles e tentando amadurecer, para que entrar está o mais perto possível da condição de entrar e ficar. Guto, eu observei que o Patrick hoje jogou talvez em outra função, como se fosse um terceiro zagueiro. Isso foi uma situação para que você tivesse, digamos assim, uma situação de mais facilidade para chegar na área do adversário com mais intensidade, ou eu estou errado? Não, a gente estava fazendo em outros momentos a abertura de 3. Nós usamos o Rezende algumas vezes por ter o pé esquerdo, né? No jogo contra o Ituano começamos a usar o Emerson. Por quê? Porque o Patrick tem muito bom passe na ponta do losango que se forma na saída de 3. E às vezes a gente sai com 4, aí não precisa baixar. Mas quando o adversário vem com 2 homens na frente assim, facilita muito a saída de 3. E o nosso time tem encontrado na saída de 3 uma qualidade de jogo muito interessante. Não que não jogue na saída de 4, também. Mas quando a equipe tenta se fechar na saída de 4, pressionar a saída de 4, na saída de 3 a gente encontra facilidade. Você vê que o segundo tempo do Ituano nós conseguimos ter... Faltou o gol, né? Nós conseguimos ter muito jogo. E o Patrick, um dos triunfos do Patrick entrando na equipe do Bahia, com o Dado, foi justamente construir centralizado aqui. Mas depois ele posicionava aqui. Então os 2 zagueiros abriam, ele posicionava aqui e ele sabe não só ficar aqui, mas sair para o jogo. Então foi isso que foi adotado, porque na hora de marcar ele não ficava como terceiro zagueiro. Na hora de marcar ele subia para a condição de volante. E isso foi possível por quê? Porque do lado dele jogou o Rezende, que é um segundo volante, né, que consegue ser até um primeiro, tem muita pegada, então permite que esse deslocamento do Patrick seja mais equilibrado, né, e a nossa equipe consiga deslanchar. E o Daniel fica solto. E aí, graças a Deus, as coisas têm andado. Guto, boa noite. Você citou no início da coletiva aquela questão de quando está na liderança, fica muito visado, a torcida empolga, os jogadores também ficam empolgados. Mas a última derrota deixou a torcida um pouquinho abalada, triste. Porém, hoje aqui em campo, o time demonstrou que não sentiu muito isso.
Como tem sido essa conversa com o grupo para que mantenha o foco no acesso e não sinta tantas derrotas que vem acontecer? Cada jogo é uma história. A gente poderia estar abalado se a gente tivesse começado mal a competição, né? É o tipo daquela coisa. Quem vence na vida são os resilientes. Aqueles que confiam. Você pode cair 10 vezes. Se você souber levantar 11, tiver força para levantar 11, você está triunfando na 11ª. Então é esse o comportamento sempre. Isso não quer dizer que nós não vamos cair, né? Nós vamos ter jogos que nós vamos perder. Mas o importante é estar visando o triunfo. A hora que você visa o triunfo, o tempo todo, você consegue emplacar 2, 3, 4, né? 6 jogos, 4. Foi isso? 4 triunfos em 6 jogos. E um empate. Tá? Então, é isso. É esse comportamento. Isso aí, eles vêm se cobrando o tempo todo. O tempo todo. Teve uma pergunta que eu queria ter entrado nesse ponto e eu acabei... eu não me lembro quem fez da parte defensiva, acho que foi o Pitinga, da parte defensiva, Baraúna, da parte defensiva. E eu queria ter entrado nesse quesito e eu acabei me passando, né, falando e me perdi. Hoje, você vê comportamento. O Marco Antônio cobrindo o Borel. O Borel passou, não recebeu, houve o corte na intermediária, o Marco Antônio cobriu o Borel, acabou se tornando lateral, fez o desarme como lateral e o Borel voltou como ponta. O Rildo a mesma coisa. Davó a mesma coisa. O Daniel, nos jogos passados, fez várias vezes essa situação de recomposição para vir roubar a bola. Então, é um pelo outro, o tempo todo, um entregando para o outro, né? Um compensando o outro. E esse tipo de situação que traz o resultado, né? E traz a confiança. Guto? Voltando um pouquinho para a Copa do Brasil, o Azures foi um time bem fechado, que deu um pouco de trabalho, o Bahia, o placar está em aberto. O que fazer para tentar reverter essa situação do Azures estar tão fechado e o Bahia não ter conseguido marcar, como foi um placar elástico hoje? O que fazer como é que você está estudando isso para tentar quebrar? E também a questão da arbitragem, né? Que a gente comentou também na coletiva depois do jogo. Não adianta. A questão de arbitragem, não adianta. Hoje a arbitragem foi... Não é porque nós ganhamos o jogo, não teve problema nenhum. Não sei se pelo o resultado, nem falta, nem nada. Foi beleza. Primeiro gol que deu impedimento, mas o VAR... mas o VAR corrigiu. Depois né? analisou a falta de Rezende. Oi? Ele deu impedimento, mas a análise foi demorada pela falta de Rezende, uma possível falta de Rezende. Tá, então... eu procuro colocar para os jogadores para não se preocupar com a arbitragem. Porque não tem o que fazer. Ele apitou, não tem o que fazer. Ele não vai voltar atrás. Quem pode corrigir ele é o VAR. E o VAR você não tem contato. Então não adianta. Oi? A Copa do Brasil não tem VAR. Nós temos que jogar. Nós temos que criar situações dentro do que eles nos oferecerem de espaço, o mínimo que seja, para poder fazer gol. Fazendo um gol na frente deles, tudo pode mudar. E aí nós temos esses dias aí para criar algum tipo de alternativa que possa nos dar essa situação. Muito boa noite. O Rodair ainda tem chance de voltar essa semana. E ele voltando, dá para ele jogar com o Davó juntos? Você está falando uma coisa que eu não estava sabendo. Você conversou com o médico falou que ele pode voltar? Não tem informação, ele pode voltar essa semana ainda? Você está perguntando. Ele pode voltar. Tá, eu achei que você estava afirmando. Não sei. Eu estava feliz da vida.
Vamos esperar, né? Mas ele não tem condição de voltar para esse jogo, não. Para esse jogo, não. E ele ainda não começou a transição, né? Espero que essa semana possa evoluir bem. E quem sabe nas próximas. Mas ainda está em processo de recuperação. Tá? Desculpa, é que eu entendi uma coisa.